quinto ano, estamos aqui juntinhos para nossa aula de português. E hoje nós vamos para nossa gramática na página 165 a 174. Bem, na página 175 nós iremos ver um reforço ortográfico em relação às palavras inho e inha. Olha, inho, inha, zinho e zinha. Então, o que é que nós vamos ver aqui nesse reforço? Nas aulas passadas, a gente viu substantivo no plural, substantivo no singular, substantivo no aumentativo. Então vamos ver lá o finalzinho hoje da palavra inho, inha, zinho e zinha. Então, o que eu tenho que falar para vocês? Que a palavra, para formar o diminutivo de palavras que tem S ou Z no final no final da palavra, da sílaba, no final da sílaba, né? Ou seja, vou repetir novamente. Para formar o diminutivo de palavras que tem S ou Z no final da sílaba, usamos inho ou inha. Inho ou inha. Por exemplo, a palavra, eu passo para vocês a palavra mesa, mesa, vocês vão me dar o diminutivo de mesinha. Olha, mesa, mesinha. Se eu passar para vocês, pedir para vocês o diminutivo da palavra nariz, nariz, vocês irão me dar narizinho. Narizinho. Certo? E aí, nós temos o zinho ou zinha. Professora, e quando é zinho ou zinha? Bem, quando é zinho ou zinha, para formar o diminutivo, olha só a regrinha, para formar o diminutivo de palavras que não tem S no final, olha só, para formar o diminutivo de palavras que não tem S no final da sílaba, usamos zinho ou zinha. Por exemplo, degrau, vou colocar degrau, diminutivo, degrauzinho. Degrauzinho. E dor. Eu tô sentindo uma dor, dorzinha. Então, repetindo, para formar o diminutivo de palavras que já tem S ou Z no final da sílaba, eu vou usar inho ou inha. Para aquelas palavras que não tem S no final da sílaba, eu vou usar zinho ou zinha. Não é fácil? Então, agora, prosseguindo a nossa aula, vamos lá para a página 174, onde nós vamos falar sobre artigo. Artigo. Professora, o que é artigo? Bem, artigo é uma palavra que vem sempre, olha só, artigo é uma palavra que vem sempre antes do substantivo. É uma palavra que vem sempre antes do substantivo. E ele vem determinando ou indeterminando. Olha só, é uma palavra que vem sempre antes do artigo e ele vem determinando ou indeterminando o seu sentido. É isso.
Outra coisa, ele concorda com o substantivo em gênero. Lembram o que é gênero? Masculino ou feminino, certo? E também em número. Número é o que, professor? É quando nós falamos a palavrinha no singular ou no plural, certo? Então, é isso. Artigo, presta bem atenção. É uma palavra que vem sempre antes do substantivo e ele vem determinando ou indeterminando seu sentido. Olha, o seu sentido. Ele concorda com o substantivo no masculino ou no feminino, e também no plural, e também no singular e no plural, certo? Professora, e o que é tudo isso? Tudo isso é isso aqui, ó. Nós temos os artigos que determinam. Nós temos definidos e artigo indefinido. Os artigos definidos nós temos o, a, os, as. Os artigos indefinidos nós temos uma, uns e umas. Quando nós falamos que ele concorda no masculino ou no feminino, é porque eu tenho o e a. Quando nós falamos que ele concorda em número, quando no singular e no plural, é porque nós temos os, as, uns e umas. E aí, se eu falasse para vocês o seguinte, chegasse lá na escola e vocês tivessem deixado a prova de vocês lá, e alguém falasse assim, o professor entregou a prova. Olha só, o professor ou o aluno entregou a prova. Olha só, o professor entregou a prova. Quando eu falo o professor entregou a prova, eu sei quem foi aquele professor. Então, o artigo é definido. Eu sei quem foi. Eu sei falar quem foi o professor. Mas, se eu chegasse lá e alguém me falasse um professor entregou a prova. Um professor, então eu não vou saber quem foi. Quem foi o professor que entregou a prova? Eu não vou saber. Então, quando eu digo um professor entregou a prova, uma professora entregou a prova, uns professores entregaram a prova, umas, eu não sei definir quem foi, e nem vocês. Mas quando nós falamos o professor, a professora, os professores, que está no plural, as professoras, que está no plural, entregaram as provas. Aí a gente sabe quem foi. Então, o artigo definido é quando nós definimos ou determinamos. Usamos também essa palavra, determinamos. Ou o artigo indefinido, uma, uns e umas,
indeterminamos ou determinamos quem entregou as provas. E aí, daqui a pouco, iremos para nossa aula online, onde iremos tirar todas as nossas dúvidas e descobrir esses artigos que só temos que estudar para entender melhor, tá bom? Então, até nossa aula, estou aguardando vocês. Um abraço bem virtual, como eu sempre digo para vocês, estejam em paz. Beijo. Tchau, quinto ano.